Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por estarmos aqui mais uma vez juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, meus queridos, quinta-feira, nossa reflexão está no livro de 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. 2 Crônicas 16, versículo 9. E ele diz o seguinte: O Eterno está sempre atento, buscando pessoas inteiramente comprometidas com Ele. Você errou procurando ajuda humana quando podia contar com Deus. Amém. Bom, meus queridos, aqui um grande ensinamento, né, para os dias de hoje, como sempre, como toda a Bíblia, né, a gente trazendo para os dias de hoje, a gente pode refletir o seguinte, né, quantas vezes a gente se esquece, né, assim, se esquece, entre aspas, de Deus e vai buscar ajuda com outras pessoas, né? Quando a gente pode realmente contar com Deus, a gente pode e a gente deve, né, contar com Deus. E Deus, né, como ele diz aqui, Deus está sempre atento, sempre, né, buscando pessoas comprometidas com Ele, né, ou seja, pessoas que confiam nele, pessoas que estão lado a lado com ele, né, com o nosso Deus. E é claro, né? É claro que Deus deve ficar muito desapontado, né, quando a gente se esquece dele, ao invés de pedir ajuda a ele, de orarmos a ele, a gente, no desespero, na aflição, na pressa de tentar resolver as coisas, a gente procura ajuda, né, com outras pessoas e se esquece de procurar primeiramente com Deus, né? E daí eu até me lembro, isso quando eu li isso hoje, eu lembrei uma vez, né, eu trabalho no comércio, trabalho numa loja, e uma vez, já faz um tempinho isso, um cliente entrou na loja ao telefone, no celular, e estava falando, daí ele ficou perto de mim, falando no celular, e dava para ouvir, porque ele falava um pouco alto, e ele dizia para a pessoa, né, que estava conversando com ele, a pessoa, pelo tom da conversa, a pessoa estava passando por um problema, e estava procurando e indo em alguns psiquiatras, pelo jeito da conversa era isso. E daí essa pessoa que estava na loja, esse cliente, e falou bastante coisa, e uma hora ele pegou e falou, daí isso a gente ouviu, né, perfeitamente, porque daí ele ficou falando isso mais perto de mim e repetiu algumas vezes. Ele dizia para a pessoa, olha, sabe o que você precisa realmente? Você precisa de Deus. Você precisa ajoelhar, orar e conversar com Deus e pedir para Deus te curar e não ficar gastando o seu dinheiro como você está gastando, e bastante que eu sei, porque essas coisas são caras, esses tratamentos são caros, e você está gastando o seu dinheiro e não está resolvendo é nada, né? E quem vai resolver seu problema é Deus. Então ajoelha, pede para Deus, conversa com Deus, né? Entrega o seu problema a Deus, pede para Ele te curar. E aquilo me chamou a atenção, é claro, né? E não estou dizendo, né? Não estou dizendo que a gente não tem que ir ao médico, não tem que ir ao psicólogo, ao psiquiatra, não, não é isso. O que eu estou dizendo é que a gente precisa sempre e primeiramente orar todos os dias, sempre, orar várias vezes por dia, como a gente tem dito aqui, e sempre que aparecer algum problema, seja ele de doença ou não, né, pedir a cura para Deus, realmente, né, confiar, pedir e sabendo que Deus vai agir e que Deus vai nos tratar, vai nos curar, né? Mas, é claro, né, sem radicalismo, né, sem exageros. E daí ele, né, voltando a essa conversa que eu ouvi, e daí até eu tinha uma pessoa do meu lado, um colega de trabalho,
E daí eu falei para ele, ele está certíssimo, né? Daí a pessoa também concordou comigo, falou, com certeza, José, está certíssimo sim, é só Deus, né, que vai resolver. Porque quando a gente ora, quando a gente pede, quando a gente entrega, quando a gente, né, deixa na mão de Deus, Deus vai agir com certeza, né? Então Deus vai, daí, nesse caso, né, ou qualquer caso que seja, Deus vai, né, buscar a pessoa, vai colocar no nosso caminho a pessoa que vai nos curar. Se esse, né, for o método de Deus para aquele momento, vai aparecer daí realmente um médico, uma pessoa que vai resolver o problema, mas vai trabalhar através de Deus, né? Deus que está curando através daquela pessoa, né? É o contrário. E muitas vezes a gente se esquece disso, né? A gente se esquece também, entre aspas, e daí a gente quer resolver da nossa maneira, a gente esquece, a gente não busca Deus, a gente não ora. E Deus, como diz aqui, Deus está sempre atento, né? Buscando pessoas que confiam plenamente nele, né? Essas pessoas que agradam a Deus. Então, são essas pessoas que nós temos que ser 24 horas por dia, pessoas que agradam a Deus, pessoas que procuram Deus, que confiam em Deus e que entregam seus problemas a Deus, porque sabem, né, que Deus que vai resolver. Então, queridos, né, que a gente não, né, pare, né, a gente não se esqueça mais disso, se é que a gente anda esquecendo ainda, que a gente não se esqueça mais, que a gente procure a Deus, que a gente entregue a Deus, que a gente se ajoelhe perante Deus, que a gente entregue para Deus, peça ajuda para Deus, porque realmente é Ele que vai nos curar, é Ele que vai nos tratar, é Ele que cuida, é Ele que ampara, é Ele que mexe com a nossa vida, é Ele que cuida da nossa vida. Então a gente não pode se esquecer disso jamais, né? E daí ele continua aqui, você errou procurando ajuda humana quando podia contar com Deus. Então, primeiramente, Deus, sempre Deus, né? Vindo em orações, em súplicas verdadeiras, vindas realmente lá de dentro, né? Não só da boca para fora, mas vindo do nosso coração, pedindo para Deus, realmente entregando para Deus e confiando, né? Confiando, deixando que Ele resolva da maneira dele, na hora dele, né, da melhor, e será com certeza a melhor maneira que pode existir. Tá bom, queridos? Então, que hoje, nessa quinta-feira, a gente faça essa pergunta para nós mesmos, né? Deus pode confiar, né? Você, Deus pode confiar na gente, e você, né? Você está comprometido com Deus 100%? Né? Deus pode contar com você, né? Deus sabe que Ele pode contar com você, ou, né, estamos, né, meia boca, como dizem, né? Estamos mais ou menos, né? A nossa fé está mais ou menos, se está, não pode, né? Tem que ser 100%. Deus pode confiar em você? Sim, pode, né? Deus pode confiar. Aqui não tem que ser uma pergunta, tem que ser uma afirmação, né? Deus pode confiar em você, Deus pode confiar em mim, eu estou comprometido com Deus, né? E isso tem que ser uma afirmação, não uma pergunta. Então, que a gente reflita hoje se podemos realmente afirmar isso, como eu disse, não só da boca para fora, mas no coração mesmo, né? Deus pode confiar em mim, eu estou comprometido com Deus. Tá bom, queridos? Que a partir de hoje essas afirmações façam parte do nosso dia a dia, façam parte da nossa rotina. Essa confiança em Deus tem que ser cada vez mais forte, cada vez mais vivida, né, para que a gente sinta e viva o agir de Deus na nossa vida. É Ele que vai resolver nossos problemas, ou melhor, é Ele que resolve os nossos problemas, é Ele que resolve a nossa vida. É nas mãos dele que nós temos que entregar a nossa vida. Então é isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima quinta-feira. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, muita sabedoria, para que a gente possa cada vez mais levar uma vida que agrade ao nosso Pai
e dessa maneira nos aproximarmos cada vez mais dele, nos aproximarmos cada vez mais da salvação e levando assim uma vida que agrade ao nosso Pai, porque como diz o texto de hoje, Deus está sempre atento, procurando pessoas comprometidas com Ele. Então que sejamos sempre essas pessoas comprometidas com Deus em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Fique aqui à vontade, deixe o seu recado, a sua sugestão, a sua pergunta. Amanhã, Deus permitindo, estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo nossa fé, fortalecendo nossa esperança em nome de Jesus. E que hoje sejamos melhores do que fomos ontem. Tá bom, queridos? Desculpa, passou um pouquinho dos 10 minutos e me empolguei, me perdoe. Tá bom? Muito obrigado, queridos. Um grande abraço. Deus abençoe a todos. Que tenhamos uma quinta-feira repleta de bênçãos e milagres em nome de Jesus. Grande abraço, queridos. Com Deus. Tchau, tchau.